Deus usou várias vezes esse texto, várias vezes esse livro, para ministrar aos nossos corações sobre estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E o livro de Neemias começa com um relato. Ele está em uma fortaleza, ele é o copeiro do rei, e ele fica sabendo notícias, e as notícias não são boas. As notícias são de miséria, de destruição, são notícias terríveis. E quando ele ouve essas notícias, diz que ele chorou, diga chorou. Assentei-me e chorei e lamentei. Sabe, hoje se nós ouvirmos as notícias, se ligarmos os meios de comunicação, as notícias são terríveis, são de morte, são de misérias, são terríveis as notícias. É óbvio que estamos iniciando um novo tempo, que estamos recomeçando como nação, mas as notícias são tristes. As notícias nos fazem chorar e lamentar por alguns dias. Isso é o que acontece com Neemias. Ele está em uma fortaleza, em um lugar seguro, ele tem um bom emprego, ele é o copeiro do rei, ele levava o copo de vinho até o rei. Isso me faz lembrar o sonho de José, o sonho que ele teve, a interpretação que ele teve do sonho do padeiro, que seria morto, e o sonho do copeiro, que seria restituído do seu cargo. Neemias é um simples copeiro. Ele recebe notícias e ele chora, ele se senta, ele chora, ele lamenta por alguns dias. E diz o texto que ele jejuou e orou perante o Deus dos céus. E logo no começo do capítulo, logo no começo desse livro, nesse capítulo, há uma oração mais longa. E nessa oração, ele traz uma promessa de Deus. Ele diz: Deus, o Senhor ministrou aos nossos corações, o Senhor usou os profetas, o Senhor disse que se nós não ouvíssemos a sua voz, que se nós não te obedecêssemos, o Senhor ia espalhar o seu povo, que o povo ia fugir, ia se esconder, ia viver no meio dos outros povos. E isso aconteceu. O povo de Deus não deu ouvido aos profetas. Eles pararam de obedecer a palavra de Deus, e por causa disso Deus permitiu e enviou os inimigos, e o povo foi levado cativo e foi espalhado. E ele começa a falar sobre isso. O Senhor falou sobre isso, e isso aconteceu. Mas do meio para o final da oração ele começa a dizer: o Senhor também disse que se nós nos arrependermos, que se nós voltarmos os ouvidos e dermos ouvidos à sua palavra, se praticarmos a tua palavra, o Senhor voltará a reunir o seu povo. É uma oração mais longa, é uma oração que ele traz em memória e traz a consequência da desobediência, a consequência de deixarmos a casa do Senhor, de deixarmos a casa do Senhor, de deixarmos a sua palavra, de não darmos ouvido aos profetas. E isso se cumpriu. E da mesma forma ele diz: e se nós dermos ouvidos, se nós obedecermos os mandamentos, o Senhor vai voltar a unir o povo, o Senhor vai trazer de longe o povo. E é essa promessa que ele está trazendo, é essa promessa que ele está trazendo em memória. Deus cumpriu a primeira parte, e Deus pode cumprir a segunda parte. Deus pode voltar a reunir o povo, e o povo ser abençoado. Mas se ouvir e se praticar, é uma oração um pouco mais longa, mas em todo o decorrer do livro de Neemias, ele faz pequenas orações de um versículo, e são orações profundas, proféticas, que trazem memórias, que trazem em memória a palavra de Deus, que pede proteção, que pede a bênção. E assim começa a história de Neemias.
com ele sentado, ele se assentando, chorando, ele lamentando e ele jejuando, e ele clamando ao Senhor dos céus, ao Deus dos céus, trazendo em memória uma palavra profética que tinha se cumprido pela rebeldia e que podia se cumprir pela obediência. E o texto continua em Neemias 1:11: Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Esse é o final da oração. Ele traz em memória uma promessa que se cumpriu como resultado da rebeldia. E ele traz em memória uma promessa em que ele toma posse. Se eu der ouvidos, se eu praticar, o Senhor vai cumprir essa promessa. E ele termina essa oração pedindo essa bênção, falando: abençoa esse homem. E termina descrevendo a sua função: um copeiro, um homem simples, que vivia no estrangeiro, que foi levado como cativo, que trabalhava no palácio, em uma fortaleza, um simples copeiro, um escravo. Ele termina essa oração com a consciência de quem é esse Deus. Essa oração começa dizendo: o Deus dos céus, e um homem, um simples copeiro, que está disposto a mudar a história de um povo. E aí nós podemos entrar no próximo tópico, a inspeção dos muros de Jerusalém. O rei vê o seu semblante triste, decaído, e pergunta: o que aconteceu? Isso não é doença, isso é tristeza do coração. E ele relata o acontecido. Ele diz: olha, a minha cidade, a cidade dos meus pais está destruída, e eu quero voltar àquele lugar, eu quero voltar a Jerusalém, como muitos voltaram, para reconstruir aquele lugar, reconstruir os muros. E o rei, ele autoriza, ele abençoa Neemias para voltar para aquele lugar. Ele não estava simplesmente voltando à terra dos seus pais para fazer uma homenagem aos seus pais. Não era uma viagem simples, rápida e logo ele voltaria. Ele não estava levando flores ao túmulo dos seus pais. Ele estava indo debaixo da bênção do rei para reconstruir os muros de Jerusalém, para reconstruir a proteção da cidade. E quando ele chega lá, ele vai inspecionar tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que fez ele se assentar e chorar, que o levou a jejuar e a clamar ao Deus dos céus. Ele vai inspecionar os muros. Ele sai à noite, ele vai inspecionar. E em Neemias 2, do 17 ao 20, então disse-lhe: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não seja mais um opróbrio. Então lhes declarei: como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e forçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazem? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Essas pessoas que começam a se opor são os samaritanos. Eles fazem de tudo para que a obra não seja concluída,
para que a obra não seja nem começada. Mas quando eles ficam sabendo que Neemias olhou os muros, convocou o povo, e convocou o povo, desde os nobres aos mais simples, a reedificarem os muros, eles começam a zombar. Eles zombam da obra de Deus. Eles zombam de Neemias, dos homens que começam a trabalhar. Mas Neemias responde, e ele responde: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Nós somos servos, e Deus vai nos abençoar. Quando Neemias, ele vai constatar como os muros estão, se aquilo que o fez se assentar, chorar e clamar, aquilo que o fez jejuar e orar ao Deus dos céus, era verdade, ele sai à noite sozinho, e ele olha a situação dos muros, e ele vê que tudo aquilo que falaram era real. Os muros estavam derrubados, tinham sido derrubados, queimados, a cidade estava sem proteção, não havia portas. E hoje, se nós olharmos, pior do que a notícia de miséria, a notícia de destruição, é que podemos ver que as famílias estão totalmente desprotegidas. E quando alguém se propõe a se levantar e a convocar uma construção, uma reconstrução dos muros, para proteger as famílias, proteger a cidade, é motivo de zombaria. Quem são esses? O que estão fazendo? Mas Neemias deixa bem claro: o Deus dos céus nos prosperará, Ele nos abençoará. O que me chama a atenção é que quando ele vai ver, ele constata a situação é de miséria, de destruição, provavelmente muito pior do que ele ouviu, ele está vendo agora. Mas nesse momento, ele não se assenta mais para chorar. Nesse momento, ele não se assenta mais para chorar, ele não se assenta mais para orar, ele não faz mais jejum, ele está 100% focado em edificar, em reerguer os muros. E como eu disse, as próximas orações serão orações extremamente simples e curtas. Simples, curtas, mas poderosas. Há tempo para tudo. Há tempo para se assentar, há tempo para chorar, há tempo para jejuar, há tempo para analisar, constatar, há tempo para convocar e há tempo para trabalhar. E agora, o que os seus olhos veem é muito pior do que os seus ouvidos ouvem. Mas ele não se assenta novamente para chorar. Já passou o tempo de chorar. Pode ser que você olhou para a sua família e disse: o inimigo foi terrível, a crise assolou, sobre mim e a minha casa está a miséria, a destruição e a vergonha, mas não é mais tempo de chorar. Não volte a se assentar e a chorar e a orar e a jejuar. É tempo de se levantar, convocar e edificar. E quando você se propõe a se levantar e a reedificar os muros, proteger a sua casa, o inimigo vai perguntar: mas quem é você? O que vocês estão fazendo? Oposição à reconstrução. E aqui começa a oposição. Em Neemias 4, do 1 ao 3. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificavam um muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? A palavra do mês é: que o fraco diga: eu sou forte. Os irmãos, os samaritanos, se opuseram. É interessante que quando você começa a fazer a obra de Deus, as primeiras pessoas que vão se opor são os samaritanos, são os que se contaminaram, são os que vivem o judaísmo e o espiritismo,
são os que vivem na igreja e fora da igreja, são os que vivem com um pé na santidade e um pé no pecado, são os samaritanos, são os primeiros a se oporem. Eles se opõem à obra de Deus, eles zombam e eles falam diante de todos: o que esses fracos judeus, o que esses fracos crentes estão fazendo? Mas a palavra nos ensina e diz: o fraco diga, eu sou forte. Eu posso estar fraco, eu posso estar doente, mas a palavra nos leva a dizer: o fraco diga, eu sou forte. O doente diga, eu sou guerreiro. Não volte a se assentar e chorar, não volte a orar e jejuar. É tempo de trabalhar, é tempo de edificar a proteção. Não permita que a sua casa esteja à mercê dos ataques sujos de Satanás. Ele destruiu tudo, ele destruiu o templo, ele destruiu a adoração, ele destruiu os muros, a proteção, mas você tem um coração de adorador. E temos que todos nós nos levantarmos para erguer, reconstruir os muros de proteção. O que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Eles começam a zombar. Quem são esses fracos? Permitirão fazer isso? Permitiremos eles fazerem isso? Sacrificarão, adorarão ao Senhor? Farão isso num só dia? Como eles vão fazer isso? Se as pedras, se os muros foram destruídos? Eles zombam, eles questionam, eles humilham, eles não querem a reconstrução, eles vão se opor, eles vão zombar do sacrifício, eles vão fazer de tudo para que não haja adoração, para que não haja proteção. Sabe, e como eu disse, o que mais me chama a atenção é que as pessoas que vão se opor são os próprios pastores, são os próprios irmãos, mas como eu disse, eles são marcados pela Samaria. É o povo e é o exército de Samaria que vive na prostituição. Em Neemias 4, versículo 4 e 5: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro, e não cubra a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Essa é uma das primeiras orações de Neemias. Como eu disse, uma oração simples, uma oração curta, um simples versículo, mas ele está pedindo a Deus: Deus, eles estão zombando, e eu te peço justiça. Eles estão se opondo à construção e à reconstrução. Senhor, julgue eles e leve eles cativos, destrua os inimigos. Basicamente a oração de Neemias é essa. Não é uma oração de amor: ai, como eu amo todas as igrejas, como eu amo os meus irmãos em Cristo. Não, são pastores e são irmãos que se levantaram contra, são irmãos que nós vamos ver mais adiante, que estão tramando a morte dos judeus, que não querem de jeito nenhum, que farão de tudo. Eles vão mentir, eles vão corromper os profetas, eles vão pagar os profetas para que mintam e para que matem o povo de Deus. Por isso Neemias não diz: vamos fazer um culto ecumênico, vamos fazer um culto ao Deus dos céus, e vamos fazer um culto a Mamon, vamos fazer um culto a todos os deuses, vamos reunir todas as igrejas, vamos reunir todos os pastores, vamos reunir todos os irmãos. Neemias diz: não, vocês não têm parte com a gente, vocês não têm parte com a memória e com as bênçãos do Senhor. Vocês se corromperam, vocês se prostituíram, vocês estão se opondo à obra de Deus. Neemias diz ao Senhor: Senhor, julga eles, não perdoe os seus pecados, os leve cativo, destrua, Senhor, Samaria.
Essa é a oração de Neemias. Essa é a oração de um homem que foi levantado por Deus. Essa é a oração de um homem que sabe que foi levantado por Deus e que sabe o que tem que fazer e o que tem que ser feito e que vai fazer até o final. Muitas vezes queremos ser amigos de todos e a palavra nos leva e diz: se possível, tenha paz com todos. Mas é difícil, irmão. É difícil ter paz com uma pessoa que está mentindo, que está tramando, que está lançando palavras de maldições. É difícil. E a oração de Neemias é bem clara: não perdoe, Senhor, julgue eles, que eles sejam levados cativos e que eles sejam destruídos. Então, às vezes, amor demais nos leva a amar até o pecado e até Satanás, e nos faz sair da justiça de Deus. Muitas vezes temos medo de fazer uma oração como essa, mas se nós estamos dispostos a reconstruir os muros e sermos uma bênção para as famílias, muitas vezes temos que fazer uma oração como essa. Temos que fazer uma oração contra irmãos, meio-irmãos, pastores que se levantam de verdade contra a obra de Deus, que fazem o quê? Fofoca, mentiras, que tramam, que corrompem. Ah, pastor, mas você está amaldiçoando eles? Eu não sei, o que você acha que Neemias está fazendo? Ele está pedindo ao Deus dos céus que seja justo, e que nada nem ninguém o impeça de cumprir o propósito de Deus na sua vida. E é isso que nós temos que ter em mente. Esse é o propósito. E o texto continua, agora em Neemias 4, versículo do 7 ao 11. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Quando eles começam a ter notícias que o muro está crescendo, que o muro está subindo e que as brechas estão sendo fechadas, eles ficam irados. E agora diz que eles ficam irados de sobremaneira. Tem gente que não pode ver uma outra igreja crescer. Tem gente que não pode ver uma outra igreja cumprir o propósito de Deus. Eles ficam irados. E o texto continua: e ligaram-se entre si todos. Eles até se unem para fazer o mal, para tentar parar a obra de Deus. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Sabe, o nosso propósito não é guerra. O nosso propósito não é palavras de juízo contra aqueles que se opõem contra a palavra de Deus. Nosso propósito não é isso. Nosso propósito é paz. O nosso propósito não é guerra. O nosso propósito é reconstruir os muros. Esse é o nosso propósito. Mas o inimigo quer que a gente se prenda em guerras, que a gente se ire, que a gente se levante em guerra, que a gente vá para a guerra, e indo para a guerra eu pare de levantar os muros. Não caia nas artimanhas do inimigo. Não brigue, não retruque, não mande notícias, não entre em guerras. Neemias fez uma simples e poderosa oração. Ele não caiu na armadilha, ele não foi para a guerra, ele não foi chamado para a guerra. Nós somos de paz, e nós estamos vivendo um novo tempo, um recomeço. Temos que levantar os muros. Então não saia para a guerra, mas saiba que o inimigo vai te chamar para a guerra. O nosso foco não é a guerra, é a reconstrução. Ele quer que você se desvie do seu intento. Deus não chamou Neemias para destruir os inimigos, por isso que Neemias entrega na mão de Deus. Deus chamou Neemias para reconstruir os muros, trazer proteção, paz e prosperidade ao povo. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos:
nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Se o inimigo de fora não pode nos fazer parar, ele se infiltra, e ele pensa, sem que ouçam, e sem que vejam, sem que saibam nada, eu entrarei de mansinho, e os destruirei, e os farei parar a obra. Fique atento com a guerra que vem de fora, fique atento com a guerra que nos rodeia. Nada saberão disso. A Bíblia diz que não há nada em oculto que não será revelado. O inimigo monta suas estratégias de fora. Ele quer te tirar de perto dos muros. Ele quer te levar para a guerra, para que você pare de edificar os muros de paz e proteção. E como ele não consegue te tirar da obra, ele começa a se infiltrar. E ele vem para se infiltrar, para destruir, para fazer com que a obra pare. O inimigo é sujo, mas nós estamos falando de Samaria, nós estamos falando de judeus, de samaritanos, de irmãos em Cristo, de líderes, de sacerdotes da Samaria. O inimigo é terrível. Em Neemias 4,14: e olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. É interessante que o inimigo agora, ele tenta se infiltrar, e ele quer fazer a obra parar. Neemias entende e a obra continua. E Neemias, ele passa por um momento extremamente difícil, porque os ataques vêm de fora, as ameaças vêm de fora, e agora há uma ameaça interna, e no meio desses ataques externos, e no meio dessas ameaças internas, o povo cansa. Construir não é fácil, reconstruir então nem se fala, é muito difícil, e no meio desses ataques externos, no meio desses ataques internos, o povo cansou, e Neemias dá uma palavra: seja forte, não tenha medo deles, não tenha medo dos inimigos, não tenha medo de Satanás. O nosso Deus é poderoso, foi Ele que começou essa obra, foi Ele que te levantou, foi Ele que te capacitou, foi Ele que pegou copeiro, cozinheiro, foi Ele que pegou costureiro, dona de casa, homem simples do campo, foi Ele que te chamou, foi Ele que te capacitou, é Ele que está te usando. Não tema os inimigos, eles são fortes, eles possuem exércitos, eles se juntaram, eles conseguiram cartas para parar a obra, mas Neemias diz: seja forte, não tenha medo,